Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Eu volto a falar de grandezas físicas porque nós já definimos elas, já dividimos as duas grandezas físicas entre fundamentais e derivadas, ok? No entanto, existe uma outra maneira de dividi-las, outra maneira de analisá-las, né? E agora eu vou subdividir as grandezas físicas em grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais, ok? Então vamos trabalhar com as chamadas grandezas físicas escalares em um primeiro momento. Escalares. Bom, quem são as grandezas físicas escalares? Toda grandeza física, ela precisa, para ficar bem definida, da sua unidade. Então, grandeza escalar não é diferente de grandeza física em geral. Ela também precisa de unidade para ficar bem definida. E de um valor numérico. Ok? Nós vamos sempre chamar esse valor agora de módulo. Tá? Bom, então, grandeza física escalar é aquela que fica perfeitamente definida, tendo uma unidade e tendo um valor numérico. Bom, exemplos disso, né? Vamos a alguns exemplos. Se nós trabalharmos com a grandeza física massa, e dermos um exemplo, existe um saco de arroz, aqui existe um saco de arroz, e esse saco de arroz ele possui 10 quilogramas. 10 quilogramas. Pronto, esta é a sua massa. Como é que nós definimos ela? Com uma unidade e com um valor numérico associado a essa unidade, 10 quilogramas, bem definida a unidade de massa. Se nós trabalharmos com uma outra grandeza, a unidade de massa, né? Ou seja, a grandeza massa ficou bem definida, com uma outra grandeza escalar chamada temperatura. Né? Temperatura. Aí nós imaginamos um paciente febril, né? Chega um cidadão, o cidadão para na porta do hospital, é atendido por um enfermeiro, né? E o enfermeiro mede a temperatura dele utilizando um termômetro. O termômetro é um instrumento de medir temperatura. E esse termômetro ele indica a temperatura de 38 graus Celsius. Maravilha! Definida, maravilha até por aí, né? O rapaz está com febre, mas 38 graus Celsius define a sua temperatura. 38 é o valor numérico, graus Celsius a unidade de medida que nós estamos associando a ele. Ok? Existem outras tantas grandezas físicas e escalares. Vamos analisar mais uma delas. Se nós analisarmos o tempo, e o tempo é uma grandeza bastante curiosa, tá? Porque o tempo eu vou definir ele agora de duas maneiras. Tá? O tempo é grandeza escalar, não há dúvida nenhuma. Mas eu vou definir o tempo levando em consideração dois aspectos. Eu gostaria agora que tu prestasse uma atenção muito grande no tempo. Bom, o tempo eu vou definir ele como sendo um instante, ou um intervalo. Tá? Bom, o que é um instante? Um instante é só uma batidinha. Um instante é um estalo de dedos. Estalo de dedos é um instante. Tá legal? Bom, e depois o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Bom, o intervalo de tempo é tudo aquilo que passa de tempo, né? todo o tempo entre dois instantes. Então, nós temos um instante que vai ser simbolizado por uma letra T minúscula. E o intervalo de tempo também pode ser entendido como uma variação de tempo, mas eu prefiro o termo intervalo. Ele é simbolizado por um delta
delta desse triângulo aqui, t. Variação de tempo, intervalo de tempo. Isso é o que ocorre entre dois instantes. Então, na prática, no teu dia a dia, quando a pessoa pergunta que horas são, você diz 1 hora, e é 1 hora em ponto, bom, esse é um instante. Mas, se te perguntasse quanto tempo dura uma aula no colégio, bom, aí a pessoa pode dizer 45 minutos. Bom, 45 minutos é o intervalo de tempo de duração dessa aula. Começou às 8 horas, terminou às 8h45. Ou, qual foi o tempo do César Cielo, nadador brasileiro, na prova dos 50 metros livre? Bom, aí o tempo dele, na verdade, não é um instante, é o intervalo de tempo desde a largada até o instante em que ele encosta na borda, né? Então, é um instante de partida a um instante de chegada. Tudo que ocorreu no meio é o teu intervalo de tempo, certo? Bom, então temos que tomar cuidado com essas duas coisas, o que é instantâneo e o que é um intervalo. Uma maneira interessante de definir um instante é quando o intervalo de tempo se aproxima ao máximo de zero. Mas aí, mais tarde, a gente vai dar exemplos disso, tá? Mas o instante é um intervalo de tempo que se aproxima de zero, mais próximo de zero possível, né? E o intervalo de tempo é aquilo que nós consideramos entre dois instantes. Mas eu vou agora direto para a unidade, por quê? Porque nós já conseguimos agora entender o que é uma grandeza escalar. O César Cielo demorou, por exemplo, um intervalo de tempo de 23 segundos para completar toda a sua trajetória na piscina, né? Vamos botar aqui a água da piscina e o César Cielo nadando. Aí está o César Cielo nadando, o braço dele nadando. Perfeito. Buenas. Então o César Cielo saiu da borda da piscina, atravessou toda ela, atingiu o outro lado em 23 segundos. O que nós definimos? Nós definimos aqui o valor numérico definido, e a unidade medida segundos no sistema internacional. Ok? Então, isso são grandezas escalares, aquelas que, para ficarem bem definidas, dependem de unidade e de um valor numérico. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.